Vocês já devem ter visto que eu sou muito adepta da frase menos é mais, né? Eu acho que o minimalismo tem feito muito sentido na minha vida, tem abrido muito espaço para que coisas importantes realmente ocupem o espaço que elas precisam ocupar. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês mais uma camadinha que eu descobri nesse processo de menos é mais, que se chama paradoxo da escolha. Vem comigo. Acho que uma forma interessante de começar esse vídeo é trazendo um pouco da cultura que a gente vive nesse momento, né? Na nossa cultura contemporânea, de dizer que você sempre precisa de mais, né? Você precisa ter mais sucesso, você precisa ter mais dinheiro, você precisa ter ser mais feliz. É muito importante que você tenha a possibilidade de mais escolhas. Quanto mais escolhas, mais oportunidades você tem. Então, a vida acaba se tornando uma grande coleta de possibilidades, e quanto mais, melhor. E aí vem essa questão do paradoxo da escolha, que na verdade organizou em pensamentos e palavras uma coisa que eu sempre intuí. Nos momentos que a gente tem que tomar decisões importantes de vida, o fato de você ter múltiplas escolhas, né, se preocupar tanto em abrir esse leque bastante para que você tenha muitas escolhas, escolha A que verdadeiramente é melhor e você só vai saber qual é a melhor se você tiver muitas possibilidades, ela é um agente que causa mais confusão, mais frustração e dificulta o processo decisório. E isso, de fato, eu posso dizer que eu vivenciei bastante fortemente. Em muitos momentos em que eu tive que fazer escolhas, e aqui eu tô falando de escolhas bem importantes, escolhas menorzinhas, sempre que eu tive muita opção, eu ficava muito confusa e não conseguia optar. E sempre que eu tinha duas opções, né, tipo, eu faço ou não faço? Eu vou com esse ou vou com aquele? Eu fico ou vou? O processo decisório ele é mais simples e você acaba conseguindo fazer decisões mais assertivas. E tudo isso para então apresentar para vocês esse conceito que eu também não conhecia, mas que, como eu falei, para mim fez todo sentido, organizou essa vivência que eu descrevi para vocês em palavras, que é o paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Quando você tem uma escolha para fazer e ela envolve duas possibilidades, você vai escolher uma e vai seguir com ela, e a outra você não vai seguir com ela. Então você tá fazendo duas escolhas. Você tá dizendo sim para um caminho e não para o outro caminho. Agora eu vou pro exemplo extremo, tá? Quando você tem 28 possibilidades, você vai dizer sim para um e você vai dizer não para 27 possibilidades. A chance de que quando as coisas se tornarem difíceis, porque elas vão se tornar difíceis, porque quando você toma uma decisão, você tá, na verdade, escolhendo o ônus e o bônus dessa decisão. Você tá escolhendo as dores e os prazeres dessa decisão. É um combo completo, não tem como ficar só com a parte boa e não tem como delegar a parte ruim. Você tá tomando uma decisão e ficará com essa decisão. Quando as coisas ficam difíceis e você teve que dizer não ativamente para 27 possibilidades, é impossível que a sua cabeça e seu coração não vão para esse lugar de pensar, nossa, tá tão difícil aqui. Será que na possibilidade de 16 ou na possibilidade de 12 eu não teria sido muito mais feliz? E você vai conviver com essa dúvida e com essa ansiedade sobre essa possibilidade ao longo da sua jornada. Enquanto se você tem duas possibilidades, você só disse não para uma, e normalmente elas são bastante opostas, né? Bastante distantes. Ou é o fulano e o beltrano, ou é sim ou não, ou é vou, não vou, sabe? Então, como elas são bastante distantes, a chance de vou dar um exemplo, decidi morar em São Paulo, né, para fazer meu doutorado na USP. Fui e, tá difícil, tá trancado, será que eu fiz certo, será que eu não devia? Aí a minha outra opção de comparação é, será que eu não devia ter ficado em Porto Alegre, na minha cidade de Natal? Aí automaticamente você começa, não, mas olha só tudo que eu ganhei por vir morar em São Paulo. Se eu fosse ficar em Porto Alegre, tudo isso que tem em Porto Alegre eu já tenho. Olha tudo que eu ganhei com essa vivência fora. Então beleza, só um tempo difícil, acalma o coração, segue na caminhada. E isso não significa que você vai ter menos possibilidades na vida, é que você vai tomando
decisões... Sabe chave dicotômica? Eu não sei se vocês estão familiarizados com esses termos da taxonomia, assim, tipo, de classificar animais e plantas. Mas você vai dizendo, olha, essa folha é assim ou é assado. E aí você vai indo para as diferentes famílias que tem essas classificações. É mais ou menos tomar decisões assim. Então, tipo, vou para São Paulo, fico em Porto Alegre. Fui para São Paulo, beleza. Aí de São Paulo eu vou passar os 3 anos do doutorado em São Paulo ou vou passar 1 ano dele em Paris, na França? Aí tá, então a outra decisão que eu tive que fazer de morada de vida é vou pra França ou fico em São Paulo o tempo todo? Tá, não, então vou pra França. E aí me arrependi de ir pra França, tá, mas se eu tivesse ficado em São Paulo... Seria assim, eu vim pra França, olha tudo que eu ganhei vindo pra França, é difícil pra caramba, mas olha tudo que eu ganhei. Se eu tivesse ficado em São Paulo, ia ser a mesma coisa. Você tá entendendo a dinâmica? Não precisa ser esse exemplo sempre. Mas se eu, né, em vez de... Bom, tô em Porto Alegre, será que eu vou pra São Paulo, pra São Carlos, pra Jundiaí, outras cidades do interior paulista? Vamos pegar os exemplos parecidos, assim. É muito difícil na decisão eu dizer tantos nãos. Né? E esse é o paradoxo da escolha. Então, gente, menos é mais em muitos âmbitos da vida, inclusive nesse. Você não precisa gastar toda a sua energia, né? Focar em pesquisar. Vamos para outro exemplo mais banal. Você não precisa pesquisar 40 restaurantes para sair para comer de noite, uma noite. Senão você vai ter que dizer não para 39. E olha o trabalho que você passou, o tempo, quanta vida você gastou procurando 39 opções de restaurante para dizer não e uma para dizer sim. Procura algumas. 1, 2, 3. Aí você toma a decisão daquele dia. Na próxima vez que você precisar de um restaurante, você pega mais 2 opções. Aí você escolhe entre essas 2. Na próxima, você pega, sabe? Tipo, vai indo aos pouquinhos. Menos é mais. A vida fica mais simples, a vida fica mais fácil. E assim a vida também fica mais feliz. Você fica com uma sensação de paz de espírito muito grande, de não ter que gastar tanta energia para buscar tantas opções, para depois conviver com o fato de que você teve que dizer não para todas essas opções. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha, compartilhar com os amigos pelo WhatsApp, assinar o canal se você ainda não é inscrito. Assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar ele para cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo.